Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo de Sucesso. E hoje vamos falar a respeito de corretude de algoritmos, né? Um assunto aí interessante, também complementar a análise assintótica, né? Nós iremos falar aqui alguns conceitos a respeito de invariantes e variantes de laço, pré-condições e pós-condições, tá? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de construção e análise de algoritmos. E bem, primeiramente, antes de tudo, né, é importante a gente estabelecer aqui uma diferença entre avaliar a complexidade do algoritmo e avaliar a corretude do algoritmo. Bem, a complexidade, né, vem da análise assintótica. Se vocês lembram, né, a gente simplesmente ia avaliando o código, né, e identificava os pontos em que possuía um maior grau, no sentido em que teria um grande impacto quando a gente atingisse grandes entradas naquele algoritmo, né? Então, a complexidade ela olha para o tempo de execução de um algoritmo em relação ao aumento da entrada desse algoritmo, né? Não levando em conta o tempo de relógio, né? Isso foi algo bem debatido ali em análises assintóticas. Se você ainda não tem esse conhecimento formalizado, se você não sabe ou não entende ainda muito bem o que é análise assintótica, eu sugiro que você veja os 3 vídeos anteriores, onde a gente viu teoria e aplicou exercícios. Eu acredito que vai fortificar muito bem esse conceito na sua cabeça, tudo bem? Mas, resumidamente, a gente vai avaliando o código e aí a gente identifica o ponto de maior grau e descarta o resto, que normalmente são operações lógicas, operações aritméticas, que são simples e não agregam tanto em termos da complexidade, né? Então, basicamente, na complexidade, a gente apenas estuda ali uma parte do código, né? Levando em conta essa questão da influência do aumento da entrada. Já a corretude, ela tem um aspecto diferente, porque a gente olha para o algoritmo como todo. A corretude está muito ligada à ideia de se o algoritmo está funcionando da forma que é para ser, né? E bem, quando a gente cria um algoritmo, a gente tem variáveis, a gente tem propriedades, cada variável tem uma propriedade, o algoritmo sim tem uma lógica de funcionamento. Então a corretude serve para garantir que tudo isso está seguindo o que é para seguir no fim das contas, né? E a corretude, né, meio que a gente, né, que está trabalhando com programação, formalmente a gente não aplica a corretude, mas intuitivamente a gente aplica a corretude, né? Antes de montar uma determinada função, a gente pensa-se na corretude. Quando a gente constrói a função e vai fazendo teste, vendo bug, vendo erro, a gente também acaba também trabalhando a corretude do algoritmo. Mas claro, aqui é uma parte mais teórica, a gente vai ver um pouquinho mais formal. Obviamente, você vai olhar e vai dizer, eu não vou fazer isso no meio do meu trabalho. Claro, né? Você não vai fazer isso no meio do seu trabalho. É algo mais para formalizar esses conceitos, né? E expandir um pouco aí o conhecimento nessa parte de algoritmos, tudo bem? Dando esse aviso desde já. Então, inicialmente, algoritmos são formados por variáveis, né? E cada variável tem sua função respectiva, mesmo que ocorra mudança de valor, né? E aqui uma variável que eu posso citar, que a gente utiliza muito no código, é a variável auxiliar, né? Tipo aquela variável contadora, sabe? Que ela ajuda a controlar um looping, ou enfim, a fazer contagem de uma determinada coisa, né? Que vai ser relevante ali no algoritmo. Então, essas variáveis auxiliares, elas são aí um exemplo, né? Da importância de ter uma função respectiva, né? Mesmo que ocorra ali uma mudança de valor, né? Essa função continua sendo respeitada, né? E, bem, o que provoca essa mudança de valor? Bem, o próprio código, né, ali em torno, né, da execução, alguma variável pode trocar de valor, mas o principal aqui que vai com certeza provocar a mudança de valor nas variáveis são os laços, né, que a gente praticamente encontra em boa parte dos algoritmos que a gente vai construir. Um for, um while, enfim, qualquer loop aí, algo que realize alguma repetição, vai provocar mudanças no valor das variáveis, né? E claro, mesmo que ocorra essas mudanças de valor, a gente tem que garantir que as propriedades dessas variáveis estão sendo respeitadas, né? E bem, para a gente entender um pouquinho, né, eu não quero só apresentar a parte teórica e praticamente ficar algo um pouco assim jogado, né? Então a minha ideia aqui é a gente fazer um exemplo e ir estudando esse conceito em cima do exemplo. Então eu trouxe um algoritmo aqui da busca binária, como o próprio nome sugere, é um algoritmo de busca. E aí o usuário, quando vai executar esse algoritmo, ele dá 2 informações. Primeiro, um vetor. E segundo, um número que ele quer procurar, né?
Nesse caso, esse número está dentro do vetor. Se estiver dentro do vetor, eu quero que me diga a posição em que ele está localizado nesse vetor, né? Então, é basicamente isso, as duas entradas que o usuário tem que dar nesse algoritmo. Uma coisa importante para o funcionamento da busca binária é que o vetor que vai ser colocado na entrada, ele tem que estar ordenado em ordem crescente, tá? Se ele estiver bagunçado, desordenado ou em ordem decrescente, ele não vai operar da forma que está programado inicialmente, né? Você terá que fazer modificações no código para entradas diferentes, né? Que fujam desse padrão de ordem crescente, tá bom? E bem, como é que funciona o algoritmo, né? Beleza, coloquei esse vetor aqui na entrada, coloquei que eu quero encontrar o 14, né? Obviamente a gente vê que o 14 está aqui, mas a gente finge que a gente não sabe, tá? E aí, basicamente, o que é que o nosso algoritmozinho vai fazer da busca binária? Ele vai criar duas variáveis, uma variável A e uma variável B. Variável A, ele vai alocar no começo do vetor. Como a gente aqui vai tratar uma linguagem genérica, o famoso Portugal, eu vou pensar que o vetor começa no índice 1. Mas se você for implementar esse código, obviamente você vai levar em conta que os vetores começam no índice 0, tá? Mas aqui eu vou atribuir como se o vetor começa no índice 1 e termina no índice n, né? O n seria o comprimento do vetor, né? A última posição ali dele, tá bom? Vou usar dessa forma. Então, o A é basicamente igual a 1, né, que é a posição inicial do vetor, é algo meio que trivial, né? E o B é alocado na última posição do vetor, que também o B é igual a n, né? Então ele simplesmente é colocado no final do vetor, são duas posições fáceis de obter aí na própria codificação. Então você tem aí as duas extremidades, tá? E aí basicamente o que o algoritmo vai fazer, né? Depois que ele alocou A e o B, ele vai calcular o ponto central entre A e B, né? E ele vai localizar aqui, né? Esse é o ponto central. Eu botei já um vetor para ficar um centro bonito, né? Aqui, que eu vou chamar de M, tá? E aí, o que é que acontece depois que ele faz esse cálculo aqui do ponto central entre A e B? Ele vai acessar o valor que está em M. E aí ele vai acessar, né? Eu vou ter um 10 aqui, como vocês podem ver. E ele vai verificar, bem, 10 é 14? Obviamente não, 10 não é igual a 14. Mas, olha só, eu sei que 10 é menor que 14. E o meu vetor está ordenado em ordem crescente, cara. Então, se 10 é menor que 14, o número que eu estou procurando, que é o 14, ele está para a direita do 10. Não faz sentido eu querer olhar para a esquerda do 10, porque o que está à esquerda de 10 são números menores que 10. Eu estou atrás de um número que é maior que 10. Então, olha só que bacana. Mesmo não tendo encontrado o 14, eu já tive uma dica de mais ou menos a posição que ele está, né? Eu já sei que do 10 para trás ele não está, né? No caso, do 10 para a esquerda, né? Ele está na posição à frente do 10 para a direita do meu vetor. E é isso que a gente vai fazer. Então, o que o algoritmo faz? Ele simplesmente vai jogar o A para a posição posterior ao M, tá? No caso aqui. E aí, ó, percebam que esse A e o B ele funciona como se fosse uma máscara, tá? Eu sempre vou olhar para o que está entre A e o B. Eu vou ignorar tudo que está à esquerda de A e, no caso, tudo à direita de B, que não tem nada, né? Mas se tivesse, a gente também não olharia, tá? É justamente para ir filtrando e cada vez mais convergindo para a posição em que o meu número vai estar localizado, caso ele esteja no vetor, tá? E aí, novamente, a gente calcula o ponto central, ele vai chegar nesse valor aqui desse índice, tá? E aí, novamente, ele vai acessar o valor que está aqui, que é o 12. 12 é 14? Não, 12 não é 14. 12 é menor que 14? 12 é menor que 14. Então, se 14 é maior que 12, novamente, eu sei que está mais para a direita do vetor, né? A posição em que o 14 deve estar, caso ele esteja presente no nosso vetor. Então, novamente, ele vai jogar o A uma posição à frente. Nesse caso, o A vai ficar na mesma posição que o B, né? E aí, basicamente, calculo o M também vai ficar na mesma posição. E aí, pronto, encontro o 14. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso aqui a gente acabou caminhando, né, para um lado, né, que o 14 estava para a direita ali, né? E aí ele foi atualizando o A e o B praticamente não se atualizou. Mas vamos imaginar que eu queria procurar o 4, né? Então, quando ele fosse fazer o VM aqui, ele ia verificar que o 10 é diferente de 4, mas ele ia identificar que o 4 é menor que 10, né? Então, ele não ia para a direita, ele ia para a esquerda, né? Então, o A ia se manter intacto e o B ia ser atualizado. De que forma que o B é atualizado? O B ele vai para a posição antecessor ao M, né? Ele vai para o índice aqui, no caso 2, nesse exemplo, né? E aí, pronto, segue o mesmo padrão, né? E lembrando que não é obrigatório ser sempre o A que vai atualizando, nem sempre o B que vai atualizando. Dependendo do caso, né? Às vezes o A pode ser atualizado, na próxima interação B é atualizado.
e tudo mais. O importante é você entender esse conceito da máscara, né? Que o que está entre A e B é o que importa, o que é fora é descartado, né? O nosso número que a gente quer encontrar não vai estar fora do range entre A e B, né? Caso ele esteja dentro do vetor, tudo bem? E outro ponto importante também vocês observarem é que o A sempre vai estar à esquerda do B, tá? Se você tiver uma situação em que o B vai para a esquerda do A, né? Você vai ter um caso que praticamente você percorreu o vetor no sentido que você chegou já na posição que era para o número estar, mas o número não está lá, né? Não achou. Então ele vai acabar atualizando o B ou o A de uma forma que o B vai ficar à esquerda do A, e isso é a condição de encerramento do algoritmo, e ele vai retornar um -1, né? Indicando que não achou o elemento que o usuário pediu para localizar, tá? É dessa forma que ele funciona. E bem, agora que a gente entendeu a lógica, a gente vai agora para o código, tá bom? Então vamos lá, esse é o código do algoritmo. Aqui tem tudo que eu mostrei para vocês, né? Ele bota o A igual a 1, o B igual a N, né? E aqui tem um loopzinho enquanto o A é menor ou igual a B, que é basicamente enquanto o A está à esquerda ou na mesma posição que B. A regra para quebrar isso é quando o B vai para a esquerda de A, né? Ou seja, o B ele fica menor que A, né? Quando isso acontece é porque o B foi para a esquerda do A, né? E aí isso é uma condição de parada. Aqui o M, ele calcula o ponto central. Eu não vou entrar nos quesitos matemáticos, né? Porque que a conta é essa, para a gente não fugir do nosso escopo, tá bom? E aqui nós temos as condições, né? Que ele basicamente verifica o x é o valor que o usuário digitou, né? Para o algoritmo procurar. Então, ele vai verificar se o x é igual a VM. Se ele encontrar é porque ele achou o valor, né? Se essa condição for verdadeira é porque ele achou o valor. E ele retorna o M, que é a posição em que o valor está localizado. Essas outras condições verifica se, caso ele não encontrou ainda, né? Ele verifica se vai estar para a direita ou vai estar para a esquerda e atualiza o A ou o B, dependendo da situação. Se ele percorrer isso tudo, né, e fechar aqui o loop, né, ele vai retornar o -1, que é basicamente ele não achou o elemento. E bem, para a gente fazer a corretude desse algoritmo, a gente vai ver agora alguns conceitos, tá? Primeiramente, as pré-condições. O que são as pré-condições? São as regras, né, as propriedades que eu tenho que obedecer para o meu algoritmo operar da melhor forma. É tipo, qual a melhor posição, né, qual o melhor caso, qual o caso ideal para o meu algoritmo operar da melhor forma possível, né, para ele funcionar, tá? Pós-condições é o término. Quais são as situações de término? Né? Quando é que ele vai retornar? Qual é o contexto que ele retorna? Qual é essa situação? Né? Qual é a propriedade? Por fim, como a gente tem um laço, né? A gente sabe que o laço ele tem aquela propriedade de ficar atualizando os valores, né? E tudo mais. Eu tenho que verificar se nesses laços, né, as propriedades das variáveis continuam sendo respeitadas. A gente tem que avaliar a invariante de laço e a variante de laço, tá? Aqui eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, que eu vou deixar para entrar em variante de laço e variante de laço mais na frente. Aqui eu quero ver primeiro pré-condição e pós-condições, tá? Que são conceitos um pouquinho mais simples. E depois a gente avança para invariante de laço e variante de laço. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, né, tá aqui a entrada e a saída, né, como eu já falei para vocês, né, a entrada é o vetor e o valor x, né, que é o que o usuário quer procurar, e ele retorna um inteiro, né, que é basicamente a posição, né, que o valor está, caso esteja no vetor. Se não estiver, ele retorna -1. E bem, quais são nossas pré-condições, né? O que é que a gente precisa para o nosso algoritmo funcionar? É só a gente parar para pensar um pouquinho. É preciso de um vetor, não é isso? Então, ó, o n tem que ser maior ou igual a 1. Né? O n é o tamanho do vetor. Né? Ele é o que está aqui na última posição, que também determina o tamanho do vetor. Se eu tiver um n igual a 0, eu não tenho um vetor. O algoritmo ele é feito para fazer busca binária em um vetor. Segunda pré-condição é essa inequação. Você pode se assustar, mas calma que é mais simples do que parece. Tá? Antes de entrar na parte matemática, né, explicando aqui, eu vou mostrar a parte mais conceitual. Que é basicamente isso aqui, ele está dizendo o quê? Que tudo que tiver à direita, se eu pegar qualquer número que está na direita, por exemplo, que eu peguei um B, né, ele tem que ser maior ou igual a A, né, que o A seria um número que eu pegasse muito à esquerda. Eu basicamente estou dizendo assim, querido, o vetor tem que estar ordenado em ordem crescente, tá? Percebam aqui na matemática, eu digo que tem um i e um pzão que pertencem aos naturais não nulos, tá? E basicamente, eu digo que o i e o pzão estão entre 1 e n, que é basicamente o meu vetor, né? Ou seja, estão dentro disso aqui, tá?
E eu digo que o Pzão tem que estar obrigatoriamente à direita de I. Você pode ver que aqui não é nenhum igual, porque não tem como, não estou colocando uma situação em que os dois valores, né, eles estão iguais, né, porque aqui são índices, né, então estaria pegando a mesma posição, não faria sentido. Então aqui eu estou pegando duas localizações diferentes no meu vetor, mas obrigatoriamente eu estou dizendo que o Pzão está à direita de I, tá? Por isso que Pzão é maior que I, certo? Isso dá para ver visualmente aqui nessa exemplificação. E aí, baseado nessa localização de índice, o valor que está em I, que é o que está mais à esquerda, ele tem que ser menor ou igual ao valor que está em Pzão, né? Ou seja, não pode ser um valor maior, né? Porque se VI fosse maior que VP, eu não estaria com o vetor em ordem crescente, né? Eu estaria com o vetor aleatório ou com o vetor em ordem decrescente, né? Então, essa condição inteira aqui, essa 2, é basicamente para dizer que meu vetor está ordenado em ordem crescente, certo? Vamos agora para pós-condições, tá? As pós-condições são as minhas condições de término, que também não é algo muito difícil da gente avaliar, né? Basicamente, são os retornos, né? A gente tem dois retornos. Basicamente, o retorno -1, que é quando ele encerra o loop, né? Esse Pzinho é igual a esse Pzinho aqui de cima, tá? Basicamente, é isso que eu estou dizendo. Então, ou ele retorna -1, ou, né? Esse aqui é um símbolo de ou, lógico. Ou ele vai terminar entre 1 e n, que é quando ele retorna o mzinho aqui, né? Então, Pzinho, ele vai retornar algo entre 1 e n, que é simplesmente ele vai achar algum índice aqui no meio desse vetor, tá bom? Bem, aqui eu preciso detalhar, né? Porque só isso aqui não é suficiente, eu preciso saber quando é que é para ele retornar -1 e quando é que é para ele retornar algo entre 1 e n, né? Bem, para ele retornar algo entre 1 e n, eu tenho que o que ele retornar, né? A posição. Se eu faço essa posição lá no vetor, eu vou ter o valor x que eu pedi para o meu o algoritmo procurar, né? Não faz sentido eu dizer, ó, tá aqui meu vetor, eu quero que tu verifique se tem um 10 aí. Olha, tá o 10 aqui, tá na posição 2. Aí eu vou lá, ver 2, aí ele me retorna um 20. Não faz sentido, entendeu? Tipo, me deu a resposta errada, entendeu? Então, aqui eu tô garantindo que ele vai me retornar algo que ele localizou mesmo, tá? E aqui a 3 é basicamente dizendo que ele vai me retornar -1 se para todo i pertencente ao vetor, ou seja, ele está dizendo aqui que todos os índices, tá? Ele está considerando todos os índices. Se eu acessar o valor de qualquer um índice aqui, eu não vou achar o valor que eu encontrei, né? Ou seja, tudo é diferente de x, né? Que o usuário digitou ali. Novamente, não faria sentido eu entregar um vetor para o algoritmo e dizer, ó, procura o número 20. Aí ele me retorna, ó, não achei. Aí, sei lá, eu boto ali para visualizar o vetor, né? Um vetor pequeno, eu vejo que tem um 20 lá no meio. Não faz sentido. O algoritmo dizer que não achou 20, se lá tá dentro do vetor, tá bom? Então pronto, galera, é isso. Pré-condição, pós-condição é muito simples, é basicamente quase que uma documentação, só que do ponto de vista mais matemático, do teu algoritmo, né? Quais são os critérios de início, né, em relação às tuas entradas, em relação as condições iniciais e quais são as finalizações, né? Como é que o algoritmo tem que terminar. É basicamente uma documentação, só que aqui num ponto de vista um pouquinho mais matemático, mais formal, tá bom? E agora que a gente entendeu pré-condição e pós-condição, a gente vai entender um pouquinho de invariante e variante de laço, tá? Então, primeiramente, o que é que a gente precisa fazer nisso? É identificar as variáveis, tá? E quando eu falo em identificar as variáveis, não envolve as variáveis de entrada, mas as variáveis que são criadas dentro do código, tá? E que são ali utilizadas ao longo do loop, tá bom? Eu não estou incluindo as variáveis de entrada aqui, tá bom? Bem, logo depois a gente vai entender a propriedade de cada uma, o que cada uma faz, qual é o impacto dela, e a gente pode relacionar essas propriedades com as variáveis de entrada. E por fim, verificar que no início as propriedades valem, ou seja, antes de eu executar, de começar o loop, né, o primeiro loop, as propriedades estão valendo. E aí depois que eu garantir que no começo do loop está tudo válido, eu basicamente tenho que garantir que em toda repetição, né, ali de lá, essas propriedades vão valer no final e no início e no começo de cada interação, tá bom? E isso é a invariante de laço. A invariante de laço é o garantir que as variáveis não vão ter suas propriedades modificadas devido a um laço, a uma repetição, tá bom? E a variante de laço, né, como o próprio nome sugere, ela envolve uma coisa que varia dentro do loop, que é o quê? Se eu tenho um loop, eu tenho que em alguma hora acabar ele, né? Sem entrar em méritos de códigos de hardware, que às vezes a galera utiliza o loop infinito, né? Mas é que eu estou falando num contexto mais de software mesmo, né? Não tem esse lance de loop infinito. Se você tiver um loop infinito, você está com problema, né? Normalmente o loop vai acabar em algum momento. Então, o variante de laço é para a gente avaliar um momento em que uma condição, né, vai convergir para uma determinada situação que vai fazer o loop parar,
tá? Então é isso que serve, né? A invariante de laço garante a questão da consistência do nosso código, que as propriedades das variáveis estão sendo respeitadas, e a variante de laço garante que o loop não vai ser infinito. Agora a gente vai começar a brincar com a invariante e a variante de laço. Então primeiro vamos identificar as variáveis. Nesse caso, ABM, a Yuri e o vetor e o x. Como eu falei, aqui a gente não vai incluir as variáveis de entrada, elas são já variáveis conhecidas, né, que são introduzidas pelo usuário. Aqui a gente vai tratar as variáveis que são colocadas dentro do código e trabalhadas dentro do loop, né, aqui no caso A, B e M. Inclusive essas três variáveis elas são modificadas em toda interação, né? Você pode ver que o M é modificado aqui, o A e o B também são modificados, não sempre, né? Às vezes é só o B, às vezes é só o A, mas, enfim, elas estão propícias aí a modificações ao longo das interações, né? Então, A, B, M, essas são nossas variáveis. Bem, propriedades, né? Bem, eu vou resumir as propriedades nessa imagem, tá? Que é basicamente o quê? O A e o B funcionam como uma máscara. O que está aqui rasurado é basicamente, ó, essa parte do código do vetor não nos interessa. O que nos interessa é procurar o que está entre o A e o B, né? Funciona como uma máscara. Eu vou olhar só para cá, tá bom? O M, ele está numa posição central entre A e B, tá? Essa é a propriedade do M, ele está numa posição central entre o A e o B, e o M é o que serve para a gente sempre verificar que se o valor está lá ou não, né? E outra coisa interessante que a gente pode destacar é que tudo que está à esquerda de A é menor que x e tudo que está à direita de B é maior que x. O que faz um certo sentido, porque se o x está aqui no meio, e eu estou falando de um vetor ordenado em ordem crescente, obviamente se o x é para estar aqui, caso ele esteja no vetor, né, basicamente tudo que está à esquerda de A, que eu estou ignorando, é porque são valores menores que x. E tudo que está à direita de B, que eu estou ignorando, é porque são valores maiores que x. Então eu sei que o x não está para esses lados, né? Então é basicamente para isso que serve, né? Essas são as propriedades do A, do B e do M, tá bom? E aí a gente inicialmente vai verificar o início, né? Antes do primeiro loop ser completado, né? Ser totalmente executado. Essas propriedades estão sendo respeitadas? Bem, basicamente o A, né? Ele é atribuído na posição 1, o B na posição N, né? Então elas estão nas extremidades do vetor. E o M, né, ele vai ser atualizado aqui no início da primeira iteração, em que ele vai ser colocado numa posição central entre A e o B, né? E bem, o resto é um pouco até que trivial, né? Como o A está na posição 1 e o B está na posição N, né, eles estão nas extremidades do vetor, então não tem, na verdade, nada à esquerda de A e nem nada à direita do B, né? Então não tem muito o que a gente argumentar em relação a isso, né? Meio que a regra ela não deixa de ser respeitada, né? Então, no geral, no início tá tudo ok, tá tudo sendo respeitado. E agora a gente vai fazer a verificação de laço, tá? Aqui é a parte que é um pouquinho mais chata, tá? Porque é o quê? A gente tem que avaliar as coisas que vão acontecer durante o laço, né? As situações. E baseado nisso, a gente avaliar se as propriedades, né, estão sendo garantidas dentro dessas invariantes de laço. Então vamos lá. Primeira invariante de laço, né? O que é que vai acontecer? O A, né, e o B, né? Eles sempre vão estar entre 1 e n, tá? Isso é fato. Independente de qual laço esteja, essa é uma propriedade que sempre vai ser respeitada. O A ele sempre vai ser maior ou igual a 1 e o B sempre vai ser menor ou igual a n. Porque não faz sentido eles estarem fora do meu vetor. Então essa é uma propriedade que vai sempre ser respeitada em loop, tá? Aqui no final eu tenho que o A é menor ou igual a B mais 1. E o que isso quer dizer para mim? Basicamente isso está te dizendo o seguinte, ó, o A durante a execução do loop, o A sempre vai estar à esquerda de B ou na mesma posição que ele. O B nunca vai estar na esquerda de B. Ou o B nunca vai estar na esquerda de A, certo? E é basicamente isso que essa parte está dizendo, tá bom? Porque quando o B estiver à esquerda de A, o loop para, então não tem interação. Então isso não é uma invariante de laço, porque eu não já estou mais no loop, né? Eu já saio dele. Então essa aqui é uma primeira propriedade, né, composta por três partes, né, na verdade, que formam um conjunto, né, que diz um pouco aí sobre a posição de A e B, que eu acredito que vocês concordam comigo que sempre vai ser obedecido, independente de qual laço eu esteja, né? No começo, no final, essa propriedade sempre vai estar sendo satisfeita, tá? Bem, a próxima propriedade é a seguinte. Para todo i pertencente entre B e N, observem que o B é um intervalo aberto, então não estou incluindo o B aqui, então é tipo, o i ele está na posição à frente do B até N, né?
eu tenho que x é menor ou igual a VI. Yuri, o que é isso aqui? Cara, isso aqui é basicamente eu dizendo, ó, tudo que está à direita do B são números maiores que x. X é o valor que o usuário digitou. Então, estou só replicando aqui a propriedade que a gente colocou no slide passado, né? Que eu estou replicando matematicamente, porque isso sempre vai ser obedecido durante o loop, tá? Então, tudo que está à direita do B, né? Uma posição para frente do B até o final do vetor é praticamente números maiores do que x. E eu não vou ter nenhum número igual a x, porque não faria sentido na forma que é proposto para o algoritmo funcionar. O 3 é análogo, só que ao contrário, em relação ao A. Então, eu basicamente estou dizendo que para todo I que vai de 1 a A, perceba que é um intervalo aberto, então ele não está incluindo um A, ele está incluindo uma posição anterior, então do 1 até uma posição anterior do A, eu tenho que x é maior que VI. Ou seja, ele está dizendo para mim que todos os números que estão à esquerda do A são números menores do que x, que é a regra também que a gente colocou no slide passado. E por fim, a quarta regra aqui de invariante de laço, né, é que basicamente o M ele está entre A e B, tá? Que está contido dentro de 1 e N. Então eu estou basicamente dizendo, ó, o M está dentro do intervalo AB, tá? Está basicamente dentro do intervalo AB. E esse intervalo AB está dentro do intervalo 1N, né? E pronto, gente, essas são nossas 4 invariantes de laço. Vocês viram que eu praticamente peguei as propriedades que a gente descreveu, né, no slide passado, apenas deu uma destrinchada matemática, né, e que essas são propriedades que são obedecidas aí ao longo de todo o laço, de todo o loop, né, como vocês podem observar. E bem, qual é a variante de laço? Bem, como é que funciona a variante de laço? É um pouquinho diferente da invariante de laço. Lembra que eu falei? Variante de laço é o que garante que o meu loop vai se encerrar. Bem, o que é que garante que o meu loop vai se encerrar? É que o B, em algum momento, vai passar o A, caso ele não encontre o M, né? É basicamente isso. Se ele não encontrar o M, né, vai chegar num ponto em que o B vai para a esquerda do A e ele encerra o loop. Cara, como é que eu posso matematicamente descrever isso, né? Basicamente, eu tenho um B e o A, são duas variáveis que estão se atualizando o tempo todo aqui nessa comparação, né? Eu estou querendo dizer que olhando para o loop como um todo, né, para as várias iterações, o A e o B têm a propensão de serem atualizados devido a essas linhas aqui das condicionais, tá? Então, basicamente, o que acontece? Eu crio aqui uma subtração que é B menos A, tá? E aí o que é que vai acontecer é que, à medida que o B, né, o B ele é para ser sempre maior ou igual a A. Então, vocês concordam que o B sendo maior ou igual a A, isso aqui sempre vai resultar em um número positivo e igual a zero. A partir do momento que B passar para a esquerda de A, eu vou ter que A vai ser maior que B. E basicamente nesse ponto, o que vai acontecer? Eu vou ter um número negativo aqui. E esse número negativo ele representa a ruptura do loop, né? Basicamente o momento em que eu vou convergir para o zero, né? Eu vou convergir ali para o lado negativo e esse lado negativo é o que encerra o meu loop, tá? Então aqui eu estou mostrando que está convergindo. Isso aqui vai tender para zero se eu não encontrar o meu número. Se o meu número não estiver no vetor, ele vai reduzir isso aqui até que vai ficar igual a zero. Quando eu for atualizar novamente, provavelmente vai dar um número negativo. E isso aí já ocasiona na ruptura desse loop aqui devido a essa condição, né? E aí o B está sendo reduzido e o A ele sempre aumenta, né? Se você perceber aqui, ó, o B ele sempre é M menos 1 e o A é sempre M mais 1, né? Então o A ele sempre está sendo incrementado e o B ele é sempre decrementado quando ele é atualizado, tá? E aí a gente consegue garantir que o loop não é infinito. E bem, gente, é praticamente isso, tá? Bem simples os conceitos, né? Praticamente você replicar as propriedades, né? Talvez eu que seja um pouquinho chatinho é a parte formal matemática, mas isso é só o detalhe, né? É importante você ter entendido os conceitos, né? De pré-condição, pós-condição, o que é uma invariante de laço, o que é uma variante de laço, né? E eu acredito que pro vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer coisa, deixem aí nos comentários feedbacks, dúvidas, tá? E lembrando, você pode ser apoiador aqui do projeto via o Apoie-se. O link está na descrição, provavelmente apareceu aí na tela, eventualmente também a divulgação disso, tá? Que é uma forma aí de você poder contribuir e ser ainda mais próximo aqui do meu trabalho que eu produzo não apenas aqui no YouTube, mas em outras plataformas aí como o Medium, LinkedIn e Instagram. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.